Olá, eu sou a Suza Santos. Bem-vindo ao canal Luz da Palavra. Vamos começar mais um livro, O Peregrino. Mas a princípio, te peço que se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like. Vamos lá para a história. Começa o sonho do autor. Cristão, guiado por evangelista, inicia sua peregrinação. Andando pelas regiões desertas deste mundo, achei-me em certo lugar onde havia uma caverna. Ali deitei-me para dormir e, dormindo, tive um sonho. Vi um homem vestido de trapos, de pé em determinado lugar, com o rosto voltado para o lado oposto da própria casa, um livro na mão e um grande fardo às costas. Olhei e o vi abrir o livro e lê-lo. E lendo, chorava e tremia, e já não se contendo, rebentou-se em um choro sentido, dizendo: "Que devo fazer?" Nessa angústia, portanto, voltou para casa e se conteve o máximo que pôde, para que sua mulher e seus filhos não lhe percebessem o desconsolo. Mas não podia mais calar-se, pois seu tormento crescia. Assim, afinal revelou sua angústia à mulher e aos filhos e começou a falar-lhes. "Minha querida esposa e filhos", disse ele, "estou muito preocupado em virtude de um fardo que me pesa muito. Além disso, tenho uma informação segura de que nossa cidade será queimada com fogo do céu e em cuja terrível destruição eu, você, minha esposa, e vocês, filhinhos amados, seremos destruídos, a não ser que haja uma maneira, que não vejo, de escapar, pela qual nos libertaremos." A revelação deixou a mulher e os filhos surpresos e aflitos, não porque acreditassem que o que ele lhe dizia era verdade, mas porque achava que alguma insensatez desvairada lhe confundia o pensamento. Aproximando-se a noite, portanto, e esperando que o sono pudesse acalmá-lo mais do que depressa, o fizeram dormir. Mas a noite foi para ele tão perturbadora quanto o dia. Assim, em vez de dormir, passou entre suspiros e lágrimas. Quando veio a manhã, quiseram saber como ele passara, e lhe disse que piorava cada vez mais. Também voltou a falar-lhes, mas eles começaram a mostrar-se endurecidos. Então cogitaram curar-lhe a insensatez por meio de um comportamento rude. Às vezes zombavam dele, às vezes o repreendia e às vezes simplesmente ignoravam. Por isso ele passou a isolar-se em seu quarto para orar e lamentar por eles, e também para condoer-se da própria angústia. Caminhava solitário pelos campos, às vezes lendo, às vezes orando. Assim passou o tempo durante alguns dias. Ora, vi certa vez, quando ele caminhava pelos campos, que, como acostumava fazer, lia seu livro, exibindo grande angústia, e lendo, rebentou em lágrimas, como já o fizera antes, clamando: "Que devo fazer para ser salvo?" Vi também que ele olhava para um lado e para o outro, como se prendesse correr, porém permanecia imóvel, pois, como percebi, não conseguia decidir que caminho tomar. Olhei então e vi um homem chamado evangelista aproximar-se dele e perguntar-lhe: "Por que você está chorando?" "Senhor, percebo por este livro que tenho nas mãos que estou condenado a morrer e depois ir a julgamento. Não quero que a primeira coisa aconteça comigo agora, nem tampouco estou pronto para a segunda." Disse então o evangelista: "Por que não está disposto a morrer, se esta vida é afligida por tantos males?" "Porque tenho que esse fardo que trago às costas me enterre mais fundo que a sepultura, e que eu venha cair na fogueira. E, Senhor, se não estou disposto a ir para a prisão, não estou disposto, tenho certeza, a enfrentar o juízo e depois a execução. Pensar nessas coisas me faz chorar.
Se é assim que você se sente, disse o evangelista, por que fica aí parado? Porque não sei para onde ir. Então ele lhe deu um livro, na qual estava escrito: fuja da ira vindoura. O homem leu, olhando para o evangelista, falou com muito cuidado: para onde devo fugir? Respondeu o evangelista, apontando o dedo para um campo bem vasto. Vê lá longe aquela porta? Não. Vê lá longe aquela luz radiante? Acho que sim, pois fixe o olhar nessa luz e suba direto até lá. Ao chegar, você verá a porta. Bata e lhe dirão o que fazer. Parte 2. Cristão chega ao pântano da desconfiança. O homem então começou a correr. Ora, nem havia ainda se distanciado da porta da casa quando sua mulher e seus filhos, percebendo, começaram a gritar-lhe que voltasse. Mas o homem tapou os ouvidos com os dedos e continuou correndo, berrando: vida, vida, vida eterna. Então não olhou para trás, mas continuou correndo para o centro da campina. Os vizinhos também vieram vê-lo correr. E enquanto corria, alguns escarneciam, outros ameaçavam, outros ainda gritavam-lhe que voltasse. Ora, entre esses dois, decidiram trazer de volta à força. O nome de um deles era Obstinado e o outro se chamava Volúvel. A essa altura, contudo, o homem já estava a boa distância deles, mas mesmo assim eles resolveram persegui-lo e em pouco tempo o alcançaram. Disse-lhe o homem: vizinhos, por que vieram atrás de mim? Para convencê-lo a voltar conosco. Isso não é possível. Vocês moram na cidade da destruição, local onde também eu nasci. Percebo isso e lhes digo que, morrendo ali, mais cedo ou mais tarde, vocês afundarão além da sepultura, até um lugar que queima com fogo e enxofre. Alegre-se, bons vizinhos, e acompanhe-me. O quê? Disse o Obstinado. Deixar nossos amigos e nosso conforto para trás? Isso mesmo, disse Cristão, pois era esse o seu nome. Porque tudo isso que vocês abandonaram não é digno de se comparar nem com o mínimo daquilo que busco desfrutar. Se vocês vierem comigo e o alcançarem, desfrutarão também, assim como eu, pois lá para onde vou há bastante e de sobra. Venha e comprove as minhas palavras. Obstinado, que coisas são essas que você procura e pela quais abandona o mundo todo? Cristão, busco uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. E ela está guardada no céu, em segurança, para ser distribuída no tempo devido àqueles que a perseguirem com zelo. Leiam, se quiserem, no meu livro. Obstinado, dane-se o seu livro. Vai, volta conosco ou não? Cristão, não vou, pois já pus a mão no arado. Obstinado, não adianta, meu vizinho volúvel, retornaremos para casa sem ele. Há uma multidão desses tolos alucinados e quando se convence de uma fantasia, ficam mais sábios aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem expor a razão. Volúvel, não o insulte. Se o que o bom cristão diz é verdade, as coisas que ele procura são melhores do que as nossas. Meu coração se inclina a acompanhar o meu vizinho. Obstinado. O quê? Há mais tolos então. Ouça-me e volte. Quem é que sabe aonde um homem tão mentalmente doente poderá levá-lo? Volte, e não seja sábio. Cristão, acompanhe-me, vizinho volúvel. Além do que já falei, há muita mais glórias a alcançar. Se você não crê em mim, leia então este livro. E pela verdade do que está expresso aqui, veja que tudo está confirmado pelo sangue de seu autor. Volúvel. Ora, vizinho obstinado, estou prestes a tomar uma decisão. Pretendo seguir com este homem e arriscar com ele a minha sorte. Mas, bom companheiro,
Você acaso sabe o caminho até esse lugar almejado? Cristão: sou guiado por um homem chamado Evangelista. Ele nos conduzirá até uma pequena porta que está diante de nós. Lá receberemos instruções acerca do caminho. Volúvel: vamos então, bom vizinho. Partamos agora. E partiram os dois. Obstinado: quanto a mim, vou voltar para casa. Não saireis de companhia para homens fantasiosos e perdidos. Ora, vi então em meus sonhos que depois que Obstinado se foi, Cristão e Volúvel cruzaram a campina e assim foram conversando. Cristão: e então, vizinho Volúvel, como tem passado? Fico feliz por você ter se convencido a vir comigo. Se o próprio Obstinado sentisse o que senti diante dos poderes e terrores daquilo que ainda não se vê, ele não teria nos virado as costas assim tão levianamente. Volúvel: como aqui não há ninguém além de nós, vizinho Cristão? Diga-me que coisas são essas e como desfrutá-la no lugar para onde vamos. Cristão: posso melhor concebê-las com a mente do que expressá-las com palavras, mas como assim mesmo você deseja saber, vou lê-las em meu livro. Volúvel: e você crê que as palavras do seu livro são absolutamente verdadeiras? Cristão: sim, certamente, pois foram escritas por aquele que não pode mentir. Volúvel: muito bem, que coisas são essas? Cristão: receberemos uma vida eterna e viveremos para sempre em um reino sem fim. Volúvel: muito bem, e o que mais? Cristão: há coroas de glória que nos serão dadas e vestes que nos farão brilhar como o sol no firmamento do céu. Volúvel: isso é excelente, e o que mais? Cristão: não haverá mais choro, nem pesar, pois aquele que é proprietário do lugar nos enxugará dos olhos todas as lágrimas. Volúvel: e quem teremos ali por companhia? Cristão: lá conviveremos com serafins e querubins, seres que de tão brilhante ofuscarão nossos olhos. Lá você também encontrará milhares e dezenas de milhares que chegaram antes de nós. Nenhum deles é agressivo, mas santo e amoroso. Todos eles andam à vista de Deus e permanecem aceitos em sua presença para sempre. Resumindo, lá veremos os anciões com suas coroas de ouro, lá veremos as santas virgens com suas harpas de ouro. Lá veremos homens que pelo mundo foram retalhados e queimados, devorados por animais e afogados nos mares, devido ao amor que tinha ao Senhor do lugar. Agora todos estão bem e vestidos de imortalidade. Volúvel: ouvir isso já arrebata o coração de qualquer homem. Mas podemos desfrutar dessas coisas? Como poderemos consegui-las? Cristão: o Senhor soberano daquela terra registrou isso nesse livro. A essência é a seguinte: se verdadeiramente nos mostrarmos dispostos a tê-las, Ele nos irá concedê-las gratuitamente. Volúvel: ora, meu bom companheiro, estou contente por ouvir estas coisas. Vamos, apressemos os passos. Cristão: não posso ir tão rápido quanto gostaria, por causa desse fardo que trago às costas. Então, vi em meu sonho que, assim que encerraram essa conversa, aproximaram-se de um pântano muito lamacento que havia no meio da campina. E, estando os dois desatentos, caíram de repente no brejo. O nome do pântano era Desânimo. Ali, portanto, viram-se atolados por algum tempo, ficando repugnantemente enlameados. Cristão, por causa do fardo que trazia às costas, começou a afundar no lodo. Volúvel: ei, vizinho Cristão, onde você está? Cristão: na verdade não sei dizer. Diante disso, Volúvel ofendeu-se e irritado disse ao companheiro: essa é a felicidade de que você vinha me falando? Se logo na partida já nos retardamos tanto, que podemos esperar daqui até o final da jornada?
Se eu escapar com vida, você pode ficar com minha parte dessa terra magnífica. E dizendo isso, em um esforço desesperado, saiu do lamaçal, na margem do pântano mais próxima da sua casa. E lá se foi. Cristão nunca mais o viu. Restou a Cristão, portanto, atolar-se sozinho no pântano do desânimo. Mas assim mesmo, se esforçava por alcançar a margem do pântano mais distante da sua casa e mais perto da porta estreita. Ele de fato chegou lá, mas não conseguia sair por causa do fardo que trazia às costas. Mas vi em meu sonho que dele se aproximou um homem, cujo nome era Auxílio, que lhe perguntou o que fazia ali. Cristão: Senhor, recebi ordens de um homem chamado Evangelista de seguir por este caminho. Ele também me orientou a alcançar aquela porta distante, para que eu possa escapar da ira vindoura, e para lá seguia quando cair aqui. Auxílio: Mas por que você não procurou as pegadas? Cristão: O medo que me acompanhava era tão forte que fugi pelo caminho mais próximo e caí. Auxílio: Então me dê a sua mão. Auxílio estendeu-lhe a mão e puxou o Cristão, colocando-o em solo firme e ordenando-lhe que o seguisse o seu caminho. Este então se aproximou daquele que o tirou do pântano e me disse: Senhor, se este é o caminho da cidade da destruição até a porta distante, por que o terreno não está aplainado para que os pobres viajantes sigam para lá com mais segurança? Ele respondeu: Este pântano lamacento é um lugar que não pode ser aterrado. É a depressão para a qual corre continuamente a escória e a imundície que acompanham a condenação do pecado. Por isso chama-se pântano do desânimo. À medida que o pecador desperta para a sua perdição, surgem em sua alma muitos medos, dúvidas e desanimadoras preocupações, e todas se reúnem e se acomodam neste lugar. Essa é a razão da má qualidade desse terreno. O rei não se agrada de que este lugar permaneça assim tão ruim. Prosseguiu: Seus operários, sob ordem dos inspetores de Sua Majestade, também vêm trabalhando ao longo desses 1.600 anos neste terreno, para quem sabe, aplaná-los. Sim, e segundo sei, aqui já afundaram pelo menos 20.000 cargas de carroças e ainda milhares e milhares de saudáveis ensinamentos que foram trazidos em todas as estações e de todos os lugares do domínio do rei. Os que sabem contar dizem que esses são os melhores materiais para aterrar o lugar. Se fosse assim, já poderia ter sido aterrado, mas continua ainda o pântano do desânimo, e assim continuará quando já tiverem feito o que puderem fazer. É verdade que há, por ordem do legislador, certas pegadas boas e essenciais espalhadas mesmo aí no meio desse pântano. Continuou: mas quanto esse lugar vomita a sua imundície, como faz quando muda o tempo, dificilmente se vê as pegadas. Mesmo quando estão visíveis, os homens, por causa da tontura que sentem, passam direto e, apesar das pegadas estarem ali, acabam atolados na lama. Mas o solo é bom quando eles, afinal, alcançam a porta. Depois vi, em meu sonho, à sua altura, volúvel chegava à sua casa. Então seus vizinhos vieram vê-lo e algum deles o chamaram sábio por ter voltado, e outros o chamaram tolo por arriscar-se ao lado do cristão. Outros até zombaram da sua covardia, dizendo: certamente, depois da iniciada aventura, ou não seria vil a ponto de desistir diante de poucas dificuldades. Então Volúvel, acordado, assentou-se no meio deles, mas afinal ganhou mais confiança, e então todos eles mudaram de assunto e passaram a ridicularizar pelas costas o pobre cristão, e faziam o mesmo com Volúvel.